Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Necessidade de alguns acordos pragmáticos, vai lá, questionável se é o caminho ou não, mas a gente sabe, todo mundo sabe que mesmo que você negocie uma comissão, uma presidência, alguma coisa com a Alcolumbre não vai nos ajudar, de fato. O Trump tem poder hoje, tem uma bazuca na mão, junto com o Senado, junto com a Câmara. O que mais pode vir? A senhora descartaria sanções econômicas para o Brasil na frente, por exemplo? O ato Magnitsky, que pode punir na pessoa física autoridades como Alexandre de Moraes. A senhora acha que a coisa vai escalar nessa direção mesmo? Constantino, claro que nós não gostaríamos de sanções ao Brasil, sanções econômicas ao Brasil, porque isso vai acabar prejudicando mais o povo brasileiro. Mas sanções na pessoa física, no CPF, essas eu acho que são aquelas que fazem realmente o maior efeito, que realmente surtem efeito, sabe? Eu acho que isso pode acontecer, sim, como a questão dos vistos, e tem também outra questão, se as pessoas estão cometendo crimes que violam os tratados de direitos humanos, né? Essas pessoas podem até ter ordem de prisão dada pelos tribunais internacionais e tudo mais, tribunais penais, não é? Então, eu acho que os ministros, eles têm tido uma conversinha, um comportamento, inclusive para com a imprensa, de deboche, de risinhos, quem será que vai ter o primeiro visto cassado agora? Mas eu não acredito que eles estejam tão confortáveis assim, não. Vários deles têm ativos nos Estados Unidos, têm propriedades, não é? Não seria muito agradável ter o visto cassado e até contas bloqueadas, coisas desse tipo. E aí, quem sabe, quando isso acontecer com talvez a patotinha comece a perceber que não vale a pena continuar dando apoio, sabe? Porque pode chegar em cada um deles isso daí. Perfeito. Deixa eu abrir um parênteses aqui para mudar um pouquinho de assunto e trazer uma notícia que, infelizmente, não é tão boa. Pode colocar na tela para a gente, Cláudio, por gentileza, uma notícia de agora à noite que foi divulgada pelo site G1, que é o site de notícias da Globo. Justiça da Argentina emite mandados de prisão contra brasileiros foragidos do 8 de janeiro. Ordens foram emitidas contra 61 pessoas condenadas por envolvimento nos ataques às sedes dos três poderes. Polícia Federal trabalha com a justiça do país para trazer os acusados de volta ao Brasil. E, segundo a reportagem, do total desses alvos, 2 já foram presos. Mas então 61 pessoas envolvidas no 8 de janeiro, que foram para a Argentina em busca de asilo, teriam tido a ordem de prisão expedida hoje pela Justiça da Argentina. Fabiana Barroso, eu vou voltar aí contigo, Fabi. Sua análise aí sobre essa informação. Bom, só vamos explicar que isso realmente é uma ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, desculpa, boa noite, deputada. Mas é que a gente fica atônito com essas coisas, né? Mas teve, então, um juiz que realmente lá na Argentina recebeu, fez esses pedidos de prisão, e duas dessas pessoas, quando foram fazer, então, registros em órgãos governamentais lá na Argentina, foram detidos. E está ainda uma desinformação, a gente não sabe ao certo, porque eles têm pedido de asilo, todo mundo sabe disso, e existe então essa questão, porque o Departamento de Justiça, se eu não me engano, da Argentina, tinha garantido anteriormente que isso não ia ocorrer, porque o pedido é justamente por conta destas perseguições, destas supostas condenações. Então, seria algo assim inédito. Mas se tratando do ministro Alexandre de Moraes, a gente sabe que nada é inédito. E para até emendar aqui uma pergunta para a deputada nesse sentido, é exatamente bem por aí. Nós aqui, a gente está realmente desesperado, deputado. Você sabe disso mais do que eu, porque com certeza deve ouvir as cobranças da população na rua
tenho certeza que uma das prioridades é em relação aos presos do 8 de janeiro, também tenho certeza que em relação a esses abusos aí do judiciário. Eu vi um vídeo seu, que eu não sei de quanto que é, eu vi outro dia, faz umas 10 horas atrás, mas não sei se é recente ou não, onde você coloca muito bem colocado a questão de que nós estamos, né, com abuso do judiciário, isso é patente, mas também porque a mídia brasileira faz esse papel, né? E faz esse papel que a gente teve nessa semana, aquele acontecimento lá na frente do STF, e mesmo assim ainda estão persistindo de chamar o senhor, o Francisco, lá de 59 anos de idade, de homem-bomba, sendo que a situação não é essa, é muito fora da realidade. Mas a mídia toda trata assim. Como a gente acabou de mostrar aí, a mídia também já diz que eles já estão presos, que são golpistas, que tem esses crimes nas costas. A gente sabe que, né, deveria pelo menos trazer supostamente, como eles fazem com bandidos tão conhecidos, sempre tem um supostamente, né, alguém atirou em alguém. Então, isso também é sabido lá fora? Essa é uma pergunta, né? Essa percepção de que a mídia contribui, e se eles receberem notícias da mídia, eles estão sabendo que é um consórcio. E eu vi uma pergunta aqui do chat, vou até passar, porque é importante, talvez, a senhora poder responder um pouco melhor, em relação até, pode vir aí, então, a suspensão dos vistos, mas o que muda aqui no Brasil? Eu sei o que muda, mas gostaria de que você falasse a respeito dessas mudanças. Não, eu acho que eu acabei de falar aqui, né, que se houver essa história mesmo da cassação dos vistos e outras coisas, porque vamos lembrar que o Elon Musk, ele faz parte do inquérito, ele foi indiciado, e ele agora faz parte do governo Trump, então todo mundo sabe muito bem o que está acontecendo. Vamos lembrar que a Starlink teve seu dinheiro confiscado para pagar uma dívida, uma multa, ainda que indevida, do X, que é outra empresa. Então, a gente sabe muito bem, inclusive, que eles podem confiscar dinheiro, bloquear valores do Brasil para ressarcir a Starlink. Eles podem fazer isso, tem muita coisa que pode ser feita, não é? Com relação quando as pessoas perguntam, mas o que muda no Brasil? Gente, a única coisa que não faz mudar nada é você não fazer nada. A única coisa que não faz mudar nada é você ficar sentado perguntando, o que adianta? Não vai dar em nada. Isso realmente não faz mudar nada. Agora, como a gente tem se mexido, viajado, buscado pessoas... Gente, isso tudo é uma coisa extremamente trabalhosa, né? Extremamente dispendiosa também, tá? E a gente está fazendo porque a gente sabe que aqui dentro não tem mais o que fazer. Aqui não tem mais a quem recorrer, minha gente. Aqui está tudo fechado. Então, a gente precisa buscar ajuda, né? A gente sabe que é muito difícil um país interferir em outro país, né, pela política do outro país, mas como a gente sabe que o Donald Trump foi vítima das mesmas coisas que o Bolsonaro, das mesmas perseguições do Bolsonaro, tentativas de assassinato, tanta coisa, um sistema contra ele, tentativa de impeachment, tantas coisas, né? Ele está montando uma equipe que eu diria que é um verdadeiro time, um exército de pessoas que sabem exatamente o que se trata, o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo com relação a quererem censurar e calar conservadores, calar quem é contra esse sistema, né, que vigora aí, né, esse sistema globalista, né? Então, eu acho que muita coisa pode mudar sim, a gente tem que ter paciência, porque o tempo das coisas se resolverem não é o tempo da nossa ansiedade. A gente tem que aprender que a gente precisa ter muita paciência, sabedoria, né? Mas muita fé em Deus também, porque eu acho que o que está se formando, a maneira como o Trump venceu essas eleições, gente, levando Senado, levando Câmara, a maioria dos governadores, vendo a trapaça nas eleições lá. Agora, o Elon Musk estava denunciando que tem um estado, agora não lembro qual é o estado que é esse senador, que está tentando contar os votos dos imigrantes ilegais. E eles estão falando, isso é trapaça, e foi assim que vocês ganharam em 2020, não vão deixar. Então, assim, está tudo colocado, posto à mesa, e eu realmente acredito que se a gente tiver paciência e persistência, muita persistência, a gente vai conseguir sim.
Agora, Serrão, queria te ouvir um pouco mais sobre essas ordens de prisão contra os réus do 8 de janeiro. É uma decisão individual de um juiz argentino, o nome dele é Daniel Rafecas. A gente não sabe o perfil dele, mas é muito importante registrar que todo o funcionalismo argentino é muito aparelhado, né? O peronismo infiltrou em vários ramos, né, do serviço público argentino. Não é de se imaginar, de se duvidar que haja, por exemplo, juízes de esquerda, que os tribunais também estejam aparelhados, né? Então, não dá para saber. Mas o governo argentino, o governo do Javier Milei, você imagina que vai atuar para tentar proteger esses brasileiros e tem alguma providência ainda ao alcance do governo para tentar evitar a prisão desse grupo, Serrão? É o que se espera. Nesse caso, essa prisão é primeira instância a decisão. Cabe recurso a ela, com certeza absoluta. E tem que haver pressão para que isso aconteça. Quem tem boas relações com Javier Milei tem que fazer essa pressão, porque Javier Milei havia garantido que daria proteção a esses brasileiros, que ninguém seria preso injustamente no país presidido por ele. Então, é hora de aguardar, né? Mas a situação é muito complicada, é um jogo de gato e rato, né? O gato joga pesado, o gato não quer saber, o gato tem tentáculos em toda a América Latina. A juristocracia é um fenômeno transnacional, a gente não pode esquecer disso. A Bia lembrou ainda há pouco. Donald Trump sofreu a mesma desgraça que Bolsonaro. Ontem a gente lembrou aqui no Braddock, na França, a Marine Le Pen está sofrendo ameaça de ser impedida de disputar a próxima eleição judicialmente. Então, a juristocracia não está de brincadeira. E o globalitarismo descobriu que usar a justiça, o judiciário local como instrumento de opressão é uma ferramenta. E eles investiram nisso. Então, eles fizeram lá juízes, membros do Ministério Público e exercem essa pressão, atuam ideologicamente, politicamente, politizando o judiciário, que não poderia jamais ser politizado. Esse é o grande equívoco e o debate que a gente tem que ter aqui no Brasil. Judiciário não pode fazer política, não poderia estar politizado, não poderia estar tomando decisões executivas, muito menos legislativas. O judiciário tem a missão de fazer justiça e não a missão de governar ou fazer leis, ou de interferir nos demais poderes, ou até de ter mais hegemonia, desculpem a redundância, do que os outros poderes, que é o que a gente está vendo acontecer no Brasil e em vários lugares do mundo. Na Argentina, isso também acontece. Então, é bom que a gente tenha o reforço disso. Eu até queria perguntar para a Bia Kicis como é que está a base de unidade parlamentar brasileira. Porque tem horas que eu sinto que não tem uma união muito clara em relação das propostas específicas que precisam ser defendidas. A gente tem que melhorar isso, Bia Kicis, na sua visão? É claro que a gente precisa melhorar. A gente tem um grupo que é bastante coeso, que caminha muito junto, que é o grupo da oposição e da minoria. A gente tem esse trabalho. A gente conversa, a gente se reúne, a gente cria estratégias, mas nós não somos maioria, essa que é a questão. Então, a gente depende de, nas próximas eleições, conseguirmos fazer maioria no Senado, conseguirmos aumentar bastante o número também de deputados de direita, porque o centro a gente já sabe que é quem decide, mas a hora eles vão para lá, a hora eles vão para cá, né? Então, a gente nem sempre pode contar, quer dizer, muitas vezes a gente não pode contar até. Você vê essa questão da anistia aí, né? A gente precisa que o centro vote com a gente. E a gente não sabe como que fica essa pressão dos ministros, como que isso acaba interferindo. Então, a gente não pode deixar, esse assunto não pode morrer, né? E também a defesa das nossas prerrogativas. Eu conversei com o deputado Hugo Mota, que é o candidato à presidência, e eu falei para ele, né? Para eu apoiar um candidato, para nós do PL apoiarmos, ele tem que estar completamente comprometido com a defesa das nossas prerrogativas, com o projeto de anistia e outros temas, mas esses são absolutamente fundamentais. Você, Consta? Bom, eu quero trazer uma sequência de notícias aqui, né? Uma historinha, e jogar para a deputada depois comentar. Primeira parte da historinha.
Lula estava com Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes na noite da tal explosão do Homem Rojão, né? Do Homem Rojão que mirou numa estátua para acertar no Alexandre de Moraes. Isso só foi tornado público porque parte da imprensa ficou curiosa para saber onde estava cada autoridade na hora do atentado, né? Suposto atentado, porque isso estava fora da agenda. Então, a primeira pergunta, vamos registrar, é isso que eles querem dizer com a harmonia entre os poderes e onde fica a independência. Aí vem o segundo lado da historinha, que eu quero lembrar aqui. O STF rejeitou recurso e manteve a condenação de, pelo menos, alguém na Lava Jato, Fernando Collor de Mello. Só que a gente pensa assim, caramba, Sérgio Cabral, viciado em roubar, segundo ele mesmo, condenado a 400 anos, livre, leve e solto, fazendo as vias de influencer, né? Eu estou sob censura prévia no Brasil, ele não. O Lula nem se fala, voltou à cena do crime de mão dada com o Alckmin, que é quem acusou que ele faria isso. O Dirceu está elegível, o Bolsonaro não. Da maioria também na Câmara dos Deputados, o Partido Republicano chega aos 218 eleitos que asseguram a maioria na Câmara Baixa. Mais de uma semana após as eleições presidenciais de 5 de novembro, o Partido Republicano garantiu o controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, conquistando 218 cadeiras no total de 435 membros. Com essa vitória, os republicanos, liderados pelo recém-eleito presidente Donald Trump, consolidam o domínio nas 3 esferas principais do governo: Casa Branca, Senado e Câmara dos Representantes. Além da Casa Branca, onde Trump venceu com 312 votos no colégio eleitoral contra 226 do adversário, os republicanos já haviam conquistado a maioria no Senado, com 53 senadores contra 47 democratas. No cenário estadual, o partido também levou a melhor, controlando 27 governos estaduais contra 23 dos democratas. Agora, com o controle da Câmara, os republicanos têm o caminho livre para avançar com a agenda prometida durante a campanha. Com o controle total do Congresso, Trump planeja rapidamente implementar suas promessas de campanha. Entre as prioridades estão mudanças severas no sistema de imigração para facilitar deportações de imigrantes em situação irregular, uma reforma fiscal para reduzir impostos sobre empresas e cortes substanciais nas despesas do governo. O lema Make America Great Again continua sendo o norte da administração republicana. Antes mesmo da confirmação oficial da maioria da Câmara, Trump reuniu-se com congressistas republicanos em um hotel em Washington, marcando seu retorno à cidade após a vitória nas eleições. Em seu discurso, ele celebrou os resultados. É sempre bom ganhar, afirmou, mencionando os números históricos que seu partido obteve tanto na eleição presidencial quanto nas disputas pelo Congresso. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!